Então, boa noite, pessoal. Hoje só estamos no momento agora, eu e o professor Simon, né, o Henrique e o Edmar. E essa reunião de hoje, ela é para nós decidirmos juntos sobre se a gente adere ou não, né, no caso dos alunos, a uma proposta que foi feita para que o PI3, que é a unidade curricular do sexto módulo, possa ser concluída, tá? A grande questão, o Edmar até já falou que vocês se reuniram com a gestão do campus, acho que com o DEP, a coordenação do curso, é que assim, a gente nessa reunião, a gente não vai discutir se a gente vai voltar ao PI3 presencial ou não, porque essa não é uma decisão que nos cabe enquanto professores, né? Enquanto professores, a gente segue a normativa que foi posta pelo Conselho Superior do IFSC, que é a instância mais alta da administração da instituição, que decidiu que as aulas presenciais ficam suspensas até o final de abril para proteger a integridade física de todos nós, a nossa saúde, né? A gente sabe que tem pessoas que são contra, né? Mas a decisão institucional é essa e vai ser respeitada. Tá? Precisa ser respeitada, nós temos que respeitar. Então, até o final de abril, a gente não tem o retorno das aulas presenciais. E a gente tem, em paralelo a isso, a conclusão do semestre letivo. Então, alguns de vocês, e aí a gente não sabe quem foi, pediram à coordenação do curso se era possível criar uma nova estratégia didática para que o projeto integrador 3 fosse oferecido de maneira não presencial, né, no formato híbrido, e no caso nosso, a gente vai ter que fazer toda a distância, tá? Porque apesar da disciplina ser prática, né, ela não consegue, a gente não consegue criar os protótipos que a gente se planejou, ou o protótipo que a gente planejou fazer, porque os laboratórios estão inacessíveis, tá? E a gente também não tem como fazer isso fora da escola por vários motivos, e um dos motivos é evitar aglomeração, porque a aglomeração fora da escola também não interessa, não é seguro, tá? Então, a gente vai propor para vocês um PI3 teórico, que envolva um assunto similar àquele do PI3 que a gente tinha proposto antes, que era moedora, né, Simon? Depois aí o Simon fala mais sobre isso. Então, a gente vai fazer uma proposta teórica, vocês já sabem mais ou menos como é que funciona a elaboração de um trabalho acadêmico, porque vocês já fizeram vários durante o curso. A gente vai propor normas, diretrizes, como é que vocês devem fazer, e a princípio o prazo vai ser o mesmo que a disciplina vai seguir, que é o final de abril, tá bom? Simon, quer falar alguma coisa? Não, acho que você já falou bem como vai ser a disciplina, o motivo pelo qual a gente está desenvolvendo não é o ideal. Só queria reforçar assim, a essência do projeto integrador é a gente unir todas as disciplinas que vocês tiveram ao longo do curso. Então, este é o momento de vocês desenvolverem alguma coisinha que ficou pendente. Pesquisar um pouquinho mais sobre materiais, sobre escrever um pouquinho mais, que às vezes é a dificuldade de vocês, né? E nós vamos tentar manter esse, vamos dizer assim, objetivo na disciplina, né? Esse intuito da disciplina, ela foi desenvolvida para vocês integrarem diferentes conhecimentos. E é isso que a gente vai desenvolver, de um modelo um pouquinho diferente, mas é para a gente se adequar a esse contexto, né? É basicamente isso. Beleza, então assim, ó, a proposta nossa, eu vou apresentar alguns slides para vocês, Edmar e Henrique, para vocês terem uma ideia do que é que a gente vai propor, e depois dos slides apresentados, vocês podem se posicionar, se vocês têm interesse de fazer ou não têm interesse, ou vocês preferem voltar às aulas presenciais. Se vocês cursarem o PI3, até o final de abril, vocês entregando o trabalho pronto, apresentando ele, porque está previsto também um dia de apresentações, tá? Vocês concluem a disciplina e, se tiverem concluído todas as outras disciplinas do curso, vocês podem solicitar a formatura de vocês. O que a gente não quer é que ninguém deixe de se formar pela pendência em PI3. A gente quer oportunizar vocês essa chance, né? Mas também cabe a vocês ter interesse ou não. Ninguém é obrigado a nada. Quem achar que não é adequado, aguarda o retorno das aulas presenciais e segue com o PI3 juntos com os outros colegas, tá? Então, que fique claro isso. Essa proposta de hoje não é uma pressão para que vocês façam PI3. Ela é a chance para o aluno que quer concluir à distância fazer. Se não quiser fazer, se não puder ou não for do interesse,
a gente também suspende a disciplina e retoma na ocasião das aulas presenciais. Beleza? Acho que eu vou apresentando, então, os slides, tá, para vocês, e aí a gente depois abre para conversar mais sobre isso. Vocês estão vendo aí os slides? Sim. Beleza. Então, vamos lá. O objetivo, então, dessa unidade curricular é o que a gente já falou, disponibilizar a oferta não presencial da matéria, tá? E a duração dela está prevista de 3 de março, que é a semana que vem. Então, esse dia de hoje não conta como aula, isso é um encontro que a gente está tendo para definir se ela vai ser ofertada ou não, tá? E vai durar até 28 de abril, que seria a última quarta-feira de abril. Então, a gente vai ter 9 dias letivos, a gente vai ter 9 semanas para construir em conjunto o trabalho, tá? Como é que vai funcionar? As aulas, então, elas não vão ser assim aulas formais toda quarta-feira no horário da aula. Então, assim, a gente vai fazer algumas reuniões através do Google Meet. Uma delas já na semana que vem, porque aí a gente vai apresentar como o trabalho vai ser feito e a gente vai sortear os temas, né, caso a gente tenha muitas pessoas interessadas. A gente também vai fazer algumas aulas gravadas, orientando vocês a como fazer o trabalho, disponíveis no SIGA. Então, vai ter muitas dicas que vão estar lá no vídeo. Então, por exemplo, como eu faço a formatação do trabalho no Google Documentos? Eu esqueci da aula de informática, como é que faz? Vai ter um vídeo lá só falando sobre isso. E como é que eu faço a parte da introdução? O que é que eu preciso ter? A gente vai colocar um vídeo só falando sobre isso. Então, no SIGA, vocês vão ter informações que vocês vão poder usar a qualquer momento. Estou aqui escrevendo e tenho uma dúvida. Se os vídeos do SIGA não ajudarem, não tem problema. Porque mesmo que não tenha aula síncrona, ou seja, aula ao vivo na quarta-feira, eu e o professor Simon vamos estar disponíveis na quarta-feira para tirar dúvida. Então, se você está com alguma dúvida, manda um WhatsApp para a gente, que se for preciso, a gente abre um Meet com você para tirar dúvida, conversar, ver o seu trabalho. É bem tranquilo. Então, as quartas-feiras, elas não necessariamente têm aula ao vivo, mas a gente vai estar de plantão durante todo o horário da aula, que seria a noite toda, para ajudar vocês a fazer o trabalho. Então, vocês não vão fazer sozinhos o trabalho, a gente vai estar sempre por aqui, tá bom? Vamos lá. O trabalho, então, a proposta é que o trabalho seja realizado individualmente, tá? Para evitar que aquelas pessoas que nunca fazem os trabalhos se aproveitem do colega. Então, para garantir que todo mundo vai se dedicar à sua própria pesquisa, o trabalho vai ser individual, com temas diferentes, então a gente vai trabalhar, a princípio, no modo de sorteio, mas se tiver pouca gente, vocês podem até escolher os temas, tá? O trabalho, então, ele vai conter um arquivo de texto que vai ser feito no Google Documentos, que vocês já usaram várias vezes, né? Aquele sistema de escrever no Google Drive que compartilha com os professores, tá? E uma apresentação de slides que vocês vão ter que criar depois que o trabalho estiver pronto, tá? Os trabalhos, então, eles vão ter que conter todos os tópicos que a gente listar, isso vai ser apresentado na aula que vem, tá? Então, não vai ser um trabalho solto, vocês vão ter diretrizes, perguntas que vocês vão precisar responder, isso vai ajudar vocês a pensar sobre o tema, porque se a gente só coloca, vamos fazer uma pesquisa sobre arco-íris, né? Aí fica vago. A gente vai colocar perguntas direcionadoras para que vocês atendam, inclusive, as unidades curriculares que vocês já tiveram, como o professor Simon falou. Então, a intenção do trabalho é também fazer vocês resgatarem aqueles conteúdos que vocês já tiveram em outras matérias, tá? A gente vai ter também que seguir as normas da ABNT, né, nos trabalhos, para elaboração de trabalhos acadêmicos, e aí a gente vai também disponibilizar para vocês as normas novamente, vocês já aprenderam isso em informática, mas já faz muito tempo, então a gente vai retomar essas normas também, deixar tudo disponível no SIGA para vocês, tá? No final da matéria, né, possivelmente ali no último dia de aula, a gente vai ter as apresentações dos trabalhos,
oral, então vocês vão ter que apresentar pelo Google Meet esses trabalhos num tempo máximo de 15 minutos, mas isso também a gente orienta vocês como fazer, o que colocar nos slides, ou seja, vamos estar todo mundo junto o tempo inteiro, tá? A nota final do trabalho vai ser a média entre a nota do trabalho escrito e a apresentação oral. Possivelmente o trabalho escrito vai ter um peso um pouco maior, tá? Mas a gente também conversa com vocês sobre isso em breve. E aí, do ponto de vista de tema geral, a gente tenta manter o tema reciclagem do plástico, porque foi um tema que vocês já fizeram umas pesquisas, já tentaram investigar alguma coisa lá no início da disciplina, tá? Então, a gente listou 7 temas, pensando em 7 alunos. Se os 7 alunos não aparecerem, aí vocês vão ter até mais liberdade para escolher o tema que quiserem, tá? Então, tipos de plástico, coleta e separação de plásticos para reciclagem, reciclagem mecânica do plástico, né, como é que ela é feita, e aí todas as etapas, e isso é bem interessante para vocês, é um tema bem que talvez, né, seja mais disputado, mas existe a reciclagem química, por exemplo, que também envolve maquinário e é um tema menos pesquisado, talvez, na mecânica, mas tão importante quanto a reciclagem mecânica, tá? Outro tema também muito interessante é a reciclagem energética do plástico, né, transformando esse resíduo em energia, né? Como é que isso está acontecendo no mundo, como é que está acontecendo no Brasil, quais são as etapas, do que é preciso, possivelmente envolve muito maquinário também. Então é isso que a gente vai descobrir, são essas coisas que a gente vai levantar. A poluição por plástico, que é um problema enorme em todo o planeta, né? O Brasil tem dados alarmantes, então esses dados sobre a poluição por plástico no Brasil, né, o impacto disso no planeta, isso também precisa ser identificado. Então é um outro tema possível. E por fim, um tema também muito importante, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Tá? Se ninguém escolher esse tema, a gente vai acabar criando um tema transversal para todos os trabalhos, porque é um tema que a gente precisa ter, inclusive tá no regimento que rege o IFSC, né? Tudo que a gente constrói no IFSC precisa seguir pelo menos uma parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tá bom? A gente tem aqui uma lista de alunos, mas aí eu já vou fechar a apresentação para a gente poder conversar e chegar, enfim, a um denominador comum. Vejam que não é nada demais, tá? O trabalho se propõe a ser simples, tá? Execuível é uma coisa que vocês vão conseguir fazer em 2 meses, se vocês se dedicarem algumas horas por semana. Creio que o esforço de pesquisa da quarta-feira é suficiente, né, Simon? Já que vocês têm a noite inteira. Então, é como se vocês estivessem fazendo um trabalho, e se vocês têm outras demandas, podem se dedicar na quarta-feira, não tem problema nenhum. Porque em 9 aulas, usando as quartas-feiras, a gente garante que vocês conseguem fazer uma boa pesquisa. Agora, lembrem, é um perfil meu e do professor Simon a exigência. A gente, mesmo abrindo mão da atividade prática, a gente vai exigir que o trabalho seja qualificado, tanto do ponto de vista de normas, quanto do ponto de vista de conteúdo. Então, a gente vai cuidar disso, vai ajudar vocês a fazer esse bom trabalho, né? E, enfim, terminar para quem quiser o semestre, né, Simon? Isso aí, o que a gente espera de vocês não é que vocês tragam aqui a teoria, uma nova teoria sobre o que foi dito aí. São coisas simples. O que a gente pede é que vocês tenham, quem realmente se propôs a fazer, tenham disciplina, do início ao fim. Então, toda semana faz atividade, não deixa acumular, não deixa, depois eu faço, porque acaba que vocês vão se enrolar. É muito corrido o tempo. A gente tem apenas 2 meses para fazer uma disciplina inteira, que a gente levaria um semestre. Então, vai exigir um pouquinho de disciplina de vocês, tá? Mas é execuível. Conforme a Roberta falou, vocês vão conseguir se programarem, tirar pelo menos a quarta-feira dedicada a isso, sentar num lugar reservado, estudar de fato, vocês vão conseguir. É isso. E a gente está aqui para o que vocês precisarem. Tiver dúvida, tiver dificuldade. Agora a gente quer ouvir vocês. Uma pergunta, professor. Se caso, nós não sei quantos alunos nós somos, 6, 7, não sei. Se alguns não quiserem fazer, vai carregar muita gente com essa disciplina aí? Vai ter o que eles vão fazer, vai ter que nós fazer no lugar deles? Não. Ou cada um faz o seu?
Cada um faz o seu. Ninguém vai depender de ninguém, entendeu, Edmar? Sim. Por isso que tem 7 temas diferentes. Tá, então, Porque daí como é cada um que a faz o gente seu. vai escolher qual tema que a gente vai escolher? É vocês que vão decidir para cada um? Olha, na verdade, assim, hoje a gente tem 7 temas propostos. Vocês só têm 2 aqui hoje. Vocês hoje têm o luxo de decidir expor um dos 7 temas, se vocês quiserem. Né? Eu acho que isso é um bônus que vocês têm por ter vindo hoje. Então, vocês podem escolher qualquer um dos 7 temas, né, Simon? Concordo. A gente já registra, né, que vocês escolheram esse tema e os outros que chegarem depois vão ter que escolher os outros temas, tá bom? Mas a gente precisa saber se vocês têm interesse. Vejam, não é que a gente quer colocar corda no pescoço de ninguém, que isso fique claro. Mas a gente precisa saber se vocês têm interesse para a gente poder preparar o material para a aula que vem. Então, se vocês pudessem, assim, dizer para a gente o que é que vocês acharam da proposta, se tem interesse ou não, a gente agradece, tá bom? Não, eu por mim tudo certo, só. Beleza. Por mim também, eu vou fazer. Eu só tenho uma Beleza. pergunta. Sim. A apresentação vai ser só com vocês 2 professores ou vai ser com todos os professores do IPS, como era Não, é a só a apresentação? turma, só nós. Só da turma? Beleza, melhor ainda. Se só tiverem vocês 2, vão ser só nós 4 na apresentação. Certo? Beleza, show de bola. Bem, não vamos abrir para público. Esse ano não vai ter aquele esquema de auditório, de apresentar API, não, tá bom? Vai ser só aqui. Agora a gente pode gravar, né? Para vocês mostrarem aos filhos de vocês e provar, inclusive, que vocês fizeram. A gente salva a apresentação, tá bom? Para não ter nenhuma dúvida para a formatura de vocês. E aí a gente deixa só para vocês assistirem, tá bom? Viu, professora? Que nem eu não tenho computador, só tenho celular. Sim. Daria para fazer no caderno a pesquisa, tudo, e tirar foto e mandar, ou tem que... Dá para você fazer no celular, agora você vai ter mais trabalho, tá bom? É complicado isso aí. O que você pode fazer é assim, ó, porque você, no celular, o benefício do celular é demais, a gente pode conversar depois, no Meet, só isso, tá? Porque eu estou dando aula de informática à distância. O bom do celular é que você consegue copiar e colar no próprio celular. Sim. No celular, se você tiver que botar num caderno, num papel pautado, você vai ter que copiar na mão, então você vai ter muito mais trabalho, né? Sim. Não é impossível, não. Eu tenho um monte de aluno fazendo trabalho no celular. Não fica com aquela formatação perfeita, mas toda vez que eu abrir o arquivo, eu vou saber que é você, então eu te ajudo a formatar no computador. Uhum. Entendeu? Mas Sim. é você que sabe também. Você vai ter essa escolha, né, Simon? Pode fazer num papel pautado, organizado, tá? Ou no celular. Aí na aula que vem você decide isso. Conversa aí, vê se dá para comprar. Não dá para ser no caderno, precisa ser um trabalho no papel pautado, né? Não sei se você tem em casa, mas aí você faz um rascunho e depois, quando melhorar a situação, você coloca num. Sim. Uma estratégia que eu acho legal fazer é fazer um primeiro esboço, um rascunho ali da ideia que você quer escrever, e depois passa limpo no celular, tira um tempinho para digitar ali. Não, assim, a gente sabe que é difícil, né? Talvez pegar um final de semana, um notebook emprestado, um computador de alguém que pode te ceder uma meia horinha só para você passar limpo. Isso já vai te ganhar tempo. Porque até nos registros, eu quero saber o que eu escrevi semana passada. É difícil quando está escrito, porque até para consultar no computador é mais fácil, né? Para vocês e para a gente. Para ter uma continuidade, um trabalho completo. Porque pensa, semana a semana vai construindo esse trabalho. Vai chegar uma hora que vai ter um trabalho grande ali, de várias páginas. Mas eu acho, sabe o que dá, Simon? Eu acho que dá para fazer assim, Edmar. Você começa fazendo no caderno, tá? E quando o trabalho estiver bem evoluído, aí a gente vê se você consegue organizar ou no computador de alguém emprestado ou pelo celular. Mas eu acho que pelo celular você consegue. Eu te dou uma aula só sobre isso e você vai conseguir, tá bom? Se você consegue acessar o teu e-mail Gmail pelo celular, você também acessa o seu Google Drive. E você acessa todos aqueles aplicativos do Google Drive, documentos Google, apresentação de slide, planilha eletrônica, tudo pelo celular, é igualzinho. Como você nunca usou, eu vou te mandar uns vídeos mais na frente ensinando você como usar. E aí, aos poucos, você vai passando a limpo no celular os trechos. Um dia você passa um capítulo, outro dia você passa outro parágrafo, e quando você vê, em um final de semana, você fez tudo. Tá bom?
Mas não pense nisso agora, não. Pense em fazer o trabalho, pesquisar, ter o conteúdo e depois você resolve essa parte da entrega. Tá certo? Então, eu acho que é isso, né, Simon? Vamos abrir os temas, porque aí vocês escolhem já agora. Quem sabe o Simon consegue explicar melhor, Simon, os temas, assim, de repente, quais os temas que tem mais parte mecânica, porque pode ser que eles se interessem mais, tá bom? Eu vou abrir de novo o slide para vocês verem os temas. Olha aí os temas, pessoal. Estão vendo? Eu vou, então, passando um por um e falando um pouquinho também. Você já falou um pouquinho, eu vou dar alguns comentários. Bom, o primeiro tema são os tipos de plástico, né? Então, esse tema é mais para estudar o que é um plástico, como que é a microestrutura dele, como que ele é formado, da onde que é extraído a matéria-prima, quais são as diferentes classificações que a gente tem, que dá para, quais são as propriedades mecânicas. Eu entendo que esse tema seja isso, estudar um pouco mais a fundo o material plástico. O segundo, coleta e separação de plástico para reciclagem. Aqui é um tema importante, que é a reciclagem, que a definição é de colocar de volta no ciclo. O que a gente tem que fazer para tornar esse material uma economia circular, que ele vai como embalagem, por exemplo, e volta como matéria-prima para a indústria. Qual que é o caminho que ele tem que fazer? Esse tema seria basicamente isso. O tema 3, reciclagem mecânica do plástico. Bom, os plásticos, antes deles passarem por processo químico e processo de fusão novamente, você precisa triturar ele, moer e depois condicionar ele em pellets. E existe um maquinário para fazer isso. Então, é um processo bem específico, que existem várias etapas. Por exemplo, precisa ter uma limpeza, depois dessa limpeza, separar os tipos de plástico por densidade, depois eles passam por uma pelletizadora que transforma em grânulos para poder ir para a injetora. Então, seria mais essa parte mecânica da reciclagem, né? A reciclagem química abordaria os temas mais da área, por exemplo, quais aditivos que eu preciso inserir nesse plástico, qualquer plástico vai retomar suas características. Nem todos os plásticos, por exemplo, se eu reciclar uma embalagem de veneno, eu não posso usar esse mesmo plástico para fazer uma embalagem de alimento. Então, o que envolve da parte química? Item 4. Né? Item 5 seria a reciclagem energética. O plástico ele é um derivado de petróleo. Então, já existem vários estudos que mostram que é viável a gente, no futuro, transformar esse plástico, porque eu sei que vocês sabem que é muito longo o tempo para ele decompor na natureza, né? Isso a gente vem acumulando desde o início do século, toneladas de plástico na natureza, e a gente precisa dar uma destinação. Então, já tem estudos provando que é viável transformar em energia, que é outro problema que a gente tem da sociedade, demanda por energia. Então, uniria o problema do lixo, né, do descarte e da produção de energia. Poluição por plástico, que é o item 6. Isso é um problema mundial. Existe até um estudo sobre microplásticos que entram dentro dos organismos dos seres vivos, até na água que a gente toma tem uma pequena quantidade de plástico. Então, porque vocês vão começar a entender que plástico está em volta de tudo, até na tinta, no tecido do carro, na roupa que a gente veste, tem plástico. Então, o plástico está até nos alimentos. E poluição é tudo que está fora do lugar, né? Isso é um problema ambiental que atinge oceanos, atinge a saúde humana. Tem os lixões também, né? Esse tema é bem abrangente, a poluição. O último tema, que é dos objetivos sustentável, do desenvolvimento sustentável, é o seguinte: a nossa demanda por plástico não vai parar facilmente. A sociedade se organiza de tal forma que não dá para simplesmente falar, não vai mais fabricar plástico, porque a gente precisa para muitas coisas. Muitas coisas são feitas de plástico e só ele resolve, né? Então, como fazer isso de forma sustentável? Como permitir que a sociedade se desenvolva sem gerar desigualdades sociais?
por exemplo, por que geralmente os coletores de plástico são das classes mais baixas? Por que não criar uma economia que fortaleça toda a sociedade, desde o coletor até a indústria? Então, o desenvolvimento sustentável é isso, não proibir o crescimento, mas crescer de uma forma a encontrar alternativas para que isso seja possível. Eu acho que eu dei uma pincelada em cada um aí. Deu sim. Agora vocês podem escolher. Edmar, tá fechado o seu áudio. Eu vou ficar com o número 6, poluição por plástico. Edmar, né? Ou não? Isso. Isso, Edmar. Tá. E o Henrique? Eu vou ficar com o número 3, a reciclagem mecânica do plástico. Show de bola. Beleza. Deixa eu só tirar aqui a apresentação. Então, gente, a princípio, hoje, era isso que a gente queria fazer, né? Conversar com vocês, já que hoje não é uma aula propriamente dita, conversar com vocês, ter o aceite dos interessados, né? Então, a gente tem 2 alunos. Se só tivesse um, a gente ia ter a disciplina do mesmo jeito, tá bom? Sim. Se aparecer mais alguém, a gente repassa para o colega a gravação. A gente pode até jogar, eu vou passar depois para o YouTube essa gravação, e aí eu jogo lá no grupo, caso alguém queira ler, assistir, né? E aí mudar de ideia e quiser vir na semana que vem também, a gente vai estar aberto para receber os outros colegas. Só não vão pegar esses 2 temas, porque agora os temas já têm dono, né? E aí, na aula que vem, a gente vai trazer para vocês toda a estrutura do trabalho, o que é que a gente espera para cada tema, porque os temas terão perguntas de pesquisa diferentes que vocês vão precisar responder, tá? Não serão iguais. Então, a gente vai trazer isso tudo mais ou menos organizado, pelo menos o início, porque também tem a criatividade de vocês dentro do trabalho, né? Além das questões que a gente vai sugerir, vocês podem incluir informações que a gente não tenha pedido, não tem problema nenhum. O importante é que você sinta que passou todas as informações básicas sobre o tema, para que um colega de vocês que venha ter acesso a esse material escrito no futuro, eles consigam aprender com esse material. Essa é a intenção também. Porque o IFSC quer que todos os alunos entendam mais sobre plástico, porque a intenção do IFSC é no futuro, ter uma micro usina de reciclagem. Então, todo esse material que vocês produzirem, eles podem, sim, o texto, né, ele pode ser usado para ajudar nas aulas dos outros alunos, tá? Então, na aula que vem, a gente traz o detalhamento do trabalho, mas isso não impede que vocês já possam começar a pesquisar sobre os temas, tá? Começar a ler, procurar no Google sobre esses temas de vocês, porque aí vocês já vão identificando sites que podem ser interessantes. E também, quem tiver dúvida durante a semana, é só perguntar lá no grupo que a gente responde. Beleza? Beleza. Minha parte tá ok. E aí, Simon? Então é isso, pessoal. Acho que estamos combinados, então, né? Só ia pedir para vocês reforçar aí para o resto da turma, se alguém mais tiver interesse, já decide até no máximo semana que vem, é corrido. Então, assim, não pode deixar para daqui 2 semanas vir procurar a gente, que aí não dá mais tempo, né? Já perdeu o bonde. Então, Beleza. no máximo, até a próxima aula, né, pessoal? Beleza. Combinado? Dá uma reforçada aí para a turma. Eu vou passar no grupo lá. Beleza. Boa noite, galera. Obrigada aí pela presença. Vamos lá trabalhar, tá bom? E ver vocês formados. Vocês também. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.